Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Obrigado porque você priorizou no seu domingo ter um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma certeza, gente. Deus está aqui, Ele já está falando, Ele já está trabalhando em corações nessa noite. Quando a gente vai se permitindo, Ele vai entrando. É assim, Deus é educado. Ele vai entrando à medida que você diz: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Deus não trabalha num ambiente de resistência. Embora Ele tenha poder para quebrantar, embora Ele tenha poder para quebrar, mas Deus não age em ambiente por força e por violência. Até a palavra de Deus diz isso. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Por isso que a gente crê no poder da oração, porque na oração a gente entende que é uma arma espiritual para a gente quebrar, né, as resistências da incredulidade, enfim, qualquer que seja a resistência. Mas eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite que o seu coração vai estar aberto para ouvir a palavra de Deus e receber. Amém? Não sentir firmeza. Amém? Coisa boa. Queridos, eu creio que ninguém nesse lugar aqui, no seu secreto, vai refutar a ideia de que nós estamos vivendo grandes desafios em várias áreas da nossa vida. Seja na economia, seja na política, seja na família. E não é de agora, não estou trazendo um dado novo. Mas exatamente porque estamos vivendo desafios ao longo do tempo, que nós corremos um grande perigo. A gente pode se acostumar com isso, e em se acostumando, nós nos tornemos pessoas indiferentes. Sabe o que é indiferença? É o oposto do amor. Há quem diga que é o ódio. Quem não ama, odeia. Isso não é verdade. Ódio é um sentimento. Ele vem rápido e passa. E todo mundo sente ódio. E depois que você sente, em algum momento também vem a alegria, a realização, a satisfação, o perdão, a compaixão. Mas a indiferença, ela é um estado perigosíssimo, que ela vai se alastrando no nosso coração. E sabe o que vai acontecendo com a indiferença? A gente já não sente mais, a gente já não ouve mais, a gente já não vê mais. Então a gente escuta notícias trágicas e fica de boa. Isso é absurdamente perigoso. E se o seu coração está assim, se a sua visão está assim, se os seus ouvidos estão assim, você deveria se incomodar com isso. Não é normal os desafios, o desastre que acontece com as crianças, que acontece, a corrupção que acontece na política, enfim, tanta loucura. A gente não pode encarar isso como normal. Se for, você é um candidato à indiferença. E indiferença é um câncer que vai matando a visão de Deus no seu coração, vai matando a sua empolgação de fazer a diferença no mundo, porque rapidinho você consegue perceber essas pessoas. Não tem mais jeito não, isso aí não muda mais não devia tentar mais não acredita mais nisso não. E eu lhe garanto que a grande maioria das pessoas com que você convive, se tocar nos pontos mais importantes da vida, vai ter um ar de desesperança. Já não acredita mais na família, já não acredita mais na igreja, já não acredita mais, enfim, em tantas outras coisas que são muito importantes aos olhos de Deus. Muito cuidado, meus irmãos. Essa indiferença precisa ser transformada em amor. E só para vocês terem uma ideia, no campo religioso, as estatísticas dizem que logo depois da pandemia, 3 a cada 10 igrejas no mundo se fecharam. As estatísticas também dizem que, no último ano, 40% dos pastores pensaram em desistir. Eu não tenho um dado dos padres e outros líderes religiosos, mas eu acho que deve ser algo parecido. Estatísticas também dizem que 70% dos líderes
seja de uma empresa, de uma igreja, se sentem desanimados, cansados, frustrados. E essas mesmas estatísticas dizem que a grande maioria dos chamados evangélicos perderam seus sonhos, perderam sua visão, perderam seus alvos. Por isso que eu creio que o que nós ministramos domingo passado e nós vamos completar hoje, e eu vou dar uma palhinha para você, um resumo do domingo passado, para você conectar com a gente. É tão importante que a gente fale sobre a visão de Deus para a sua vida. Escreva isso e nós vamos passar alguns slides aqui para vocês. A pessoa mais pobre no mundo não é uma pessoa sem dinheiro, é uma pessoa sem visão. Porque onde não há visão, não há destino. Onde não há visão, não há posicionamento. Onde não há visão, não há ousadia. Onde não há visão, as coisas não acontecem. Então eu pergunto para você, o que você está vendo? Domingos anteriores, nós falávamos aqui sobre o bom pastor, na tentativa de lhe trazer uma compreensão sobre o ouvir. As ovelhas ouvem a minha voz. O pastor cuida das ovelhas, o pastor conduz as ovelhas, mas é preciso passar por um elemento da sua existência chamado ouvir. Você está ouvindo bem a voz do seu pastor? Aliás, todos nós ouvimos muitas vozes. Gente, a internet, ela é uma bênção, mas ela é uma distração se você não souber lidar com ela. A gente entende hoje que o conhecimento, a informação, a comunicação, as redes sociais deu a todos nós poder. Hoje a gente fala com pessoas famosas no mundo inteiro, a gente pode interagir com eles. A gente foi se sentindo muito mais importante. Que bom que você tem voz, mas muito cuidado porque há muita distração e porque você ouve muitas vozes, às vezes você não consegue discernir a voz do seu bom pastor. Por isso, hoje eu estou trazendo vocês para o campo da visão. A visão é a arma mais poderosa de um seguidor de Jesus. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. A visão é a arma mais... Próximo slide. É a arma mais poderosa de um seguidor de Jesus. Um discípulo que não vive no presente. Líderes que vivem o tempo todo olhando para o passado, em qualquer situação que você está, e não tem esperança para olhar para frente, é muito difícil você andar, você caminhar, porque o tempo todo você está vendo com o olhar para trás e para o presente, embora tenha sua função, né, gente? E eu gosto de olhar para trás, pelo menos eu exercito olhar para trás com gratidão e com aprendizado de lições. Essa é a função do olhar para trás, gratidão e aprender com os erros. Olhar para o presente com ousadia, mas olhar para o futuro, meu Deus, a gente não foi treinado para isso, pessoal. Feliz do filho que teve um pai que lhe fez andar pensando lá na frente, que investiu na sua vida pensando em você lá na frente, que escolheu a escola que você estudou, mas não foi porque só era o valor mais em conta, porque era pertinho da sua casa. Isso é muito pouco, gente. Eu quero uma escola pertinho de mim e que eu possa pagar. Isso é muito pequeno. Você tem que olhar para a visão que aquela escola vai deixar para o seu filho. Isso quem tem é o líder dessa criança, é o pai, deveria ser a mãe. Como é importante a gente ter trabalhado numa empresa que teve alguém mais experiente do que você, que olhou para você na certeza de que, como um vendedor, você poderia ser um gestor e poderia ser um empreendedor. Está faltando, pessoal. Está faltando essas pessoas. Mas em Cristo nós temos tudo. Ele é o pastor que nos dá tudo. Ele tem tudo aquilo que a gente precisa. Então não vai nos faltar visão, amém?
O que é que você está vendo? Jesus viu a eternidade. Abraão viu as estrelas. Conte-as. Porque assim como a quantidade de estrelas, assim será a sua descendência, Abraão. Abraão viu estrelas, Saulo viu uma luz ali no caminho de Damasco, e essa luz mudou a sua vida. Estevão viu os céus abertos. Jesus viu você e eu convertido, batizado, discipulado e fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Você entende a importância da visão? O que você está vendo? Eu reforço que você memorize e ore o Salmo 119, versículo 18. O Salmo 119, versículo 18, que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E se você enxergar tudo que Deus preparou para você, querido, nada mais roubará a sua energia, nada mais roubará a sua fé, nada mais roubará o seu propósito. Faça essa oração. Eu tenho orado isso, gente. Esses dias eu quero ver com discernimento. É diferente de percepção. Percepção você desenvolve. Discernimento é uma capacidade espiritual. Esse é um tema muito importante. E eu peço que você, mais uma vez, abra a sua Bíblia, que nós vamos adentrar na leitura que fizemos semana passada, em 1 Samuel, capítulo 11, e nós vamos ler novamente, porque nós vamos retirar as demais lições desse texto tão importante para as nossas vidas. E eu tenho um desafio, assim, no final dessa palavra. Eu gostaria muito que você ficasse muito atento na construção dessa palavra. 1 Samuel capítulo 11, eu vou ler na versão NVI, se você estiver lendo aí no seu smartphone, escolha a opção NVI. Leio: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul, trazendo o gado do campo, e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram
dois juntos. Queridos, vamos entender mais uma vez. Essa é a história de um povo chamado Jabes de Gileade. É um pequeno povo de Israel. Esse povo, ele foi cercado por um grande e forte exército liderado pelo rei Naás. E quando o povo de Jabes viu o exército de Naás avançando contra eles, eles se anteciparam para fazer uma aliança. Porque eles queriam paz. Eles não queriam lutar, mesmo que precisassem abrir mão de algo muito importante para eles: a visão. Então o rei Naás aceita a proposta de deixá-los em paz, com uma condição, verso 3. Só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Queridos, nós vimos que o inimigo só vai querer deixar você em paz quando ele arrancar de você algo muito importante: sua visão. Porque se você tem visão espiritual para a sua família, isto é, o que governa a sua família são os valores da palavra de Deus, tenha certeza, você é alvo diário do inimigo. Se você tem uma visão espiritual da sua empresa e o que governa a sua empresa são os valores da palavra de Deus, tenha certeza, a sua empresa é alvo do inimigo. Se você tem uma visão espiritual do seu casamento, se você tem uma visão espiritual para a igreja, se você tem uma visão espiritual para os seus estudos, haverá sempre uma proposta: dê-me sua visão. Por quê, irmãos? Porque um discípulo sem visão não pode lutar. Uma família sem visão não pode guerrear. Um líder sem visão não consegue liderar. Um marido sem visão, coitado, está perdido. Uma igreja sem visão vai morrer na manutenção. Irmãos, você não está numa aula de treinamento sobre visão, propósito e estratégias não, tá certo? Mas você vai receber muita coisa importante de homens capazes, que são realmente pessoas inspiradas. E visão não é um tema de empresário. Visão não é um tema de empresa. Visão é algo bíblico, é algo de Deus. Aliás, a grande maioria dos coaches da atualidade, eles trabalham sob princípios da palavra de Deus. E eu acho nobre o trabalho deles. Deus tem diversas ferramentas para nos ajudar a ver da forma certa aquilo que Ele quer nos ensinar. A visão, queridos, é muito importante. Por isso, 4 verdades sobre visão eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro, a visão que Deus te entregou é para ser vivido pela palavra da fé. Está aí? A visão que Deus te entregou é para ser vivida pela palavra da fé. Isso aqui é muito importante, talvez a base de tudo aquilo que você vai aprender hoje. Irmãos, quem anda por uma visão, preste atenção, vai precisar viver pela fé. A fé nada mais é do que a capacidade de enxergar o que Deus fala. A palavra da fé, ela me leva a lugares que eu jamais poderia ir sozinho ou pela minha determinação, pelo meu trabalho, pelo meu esforço. O teu esforço vai te levar até um momento, até um determinado lugar, mas a fé te leva a lugares que você vai se surpreender. Deus mostra liberações, palavras sobre as nossas vidas, porque Ele quer que a gente viva algo maior, extraordinário. Você crê que no seu casamento Deus liberou uma palavra? Você crê nisso?
Você deve ter ouvido uma palavra no dia do seu casamento. Você deve ter ouvido uma palavra de um pastor, através de um livro. Enfim, você ouviu uma palavra. Você está fazendo o que com a palavra que você recebeu? Os seus olhos poderão ver o cumprimento dessa palavra, se houver fé. Pastor, mas eu vivo pela graça. Continue vivendo pela graça. Isso não afeta absolutamente nada. Mas a Bíblia, irmãos, é um livro complementar. Quem vive só pela graça, invariavelmente coloca o pé na libertinagem. Isso é um perigo. Certo? Quem vive só pela fé, também pode se tornar um preguiçoso, alguém que não tem iniciativa para fazer a sua parte que cabe a você. Você percebe que nós estamos colocando cada coisa no seu lugar? Se você crê na palavra de Deus sobre você, ela vai se tornar realidade sobre você. Irmãos, isso não é positivismo, isso é fé. E de vez em quando, a gente percebe que tem gente que se incomoda com essa linguagem, porque tem gente que tem mais fé na política do que no evangelho. Tem gente que tem mais fé em métodos do que no evangelho. A gente que tem mais fé na terapia do que no evangelho. É uma coisa ou outra? Claro que não. Mas o que acontece é que a gente vai colocando uma porção muito pequena naquilo que já é grande. Irmãos, viver pela fé é extraordinário, gente. Não é para os gigantes. Isso é uma condição que Deus dá para todos. Porque estratégia nos dá confiança, não é? A gente se sente seguro. Só que colocar fé em uma palavra que Deus dá, a gente fica meio inseguro. Mas será que é isso mesmo? Porque estratégia faz sentido. No sobrenatural, viver pela fé não precisa fazer sentido. Não faz sentido Jesus ter morrido na cruz. Não faz sentido José ter sido preso. Não faz sentido Abraão ter sido pai na velhice. Por quê, gente? O sobrenatural não precisa fazer sentido. Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje. Fé, irmãos, não é somente um escape para o dia da angústia. Lembre-se, fé também é uma semente. Lembra disso na semana passada? Porque o momento mais importante de uma semente acontece onde? No ambiente que ninguém vê. Sem luz, sem visibilidade, e que precisa ser esquecido por um tempo. Mas é nesse ambiente que a fé se torna, a semente se torna uma árvore frondosa e nos dá uma colheita abundante. Semeie fé na palavra que você recebeu. Semeie fé na palavra que você recebeu. A palavra que você recebeu está escrita, revelação de Deus para nós. Mas eu sei que tem pessoas aqui que têm palavras específicas para a sua vida. E nós cremos nisso, tá? Aqui na Casa Viva. Eu acredito que Deus tem palavras específicas para destinos, para tomadas de decisões, para direcionamentos. E a gente precisa amadurecer no conhecimento da palavra de Deus, gente. Quando a Bíblia diz assim, Efésios 1:3, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais derramado nas regiões celestiais. Tem coisas que Deus já te deu, que é promessa sua. Gente, tem promessas de Deus para a sua vida. E se você tem promessa de Deus para a sua vida, você pode ter uma conversa com Deus, sabia? Por muito tempo, irmãos, disseram o seguinte para mim: quem é você para colocar Deus na parede? Quem é você para barganhar com Deus?
Eu disse, isso tudo é verdade, mas isso me trouxe um medo. De modo que eu não tenha mais como olhar para Deus e conversar com Ele, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, gente, Ele é homem para cumprir. Então, de vez em quando, eu olho para Deus e digo, Senhor, eu tenho semeado no coração dos meus filhos. Deus, eu quero, eu almejo, eu desejo. Deus, eu quero ter filhos sábios, filhos que sejam uma influência. Eu converso com Deus sobre isso, eu quero lhe encorajar a fazer isso. Não é colocar Deus na parede. É você ter um relacionamento de pai. Aliás, gente, tem uma coisa que a gente faz muito comum nas nossas orações, do tipo assim, Deus, que tu possas abençoar esse irmão. Aí um dia eu fui ministrado por um pastor amigo que disse assim, cara, imagina o Levi chegando para ti dizendo assim, papai, que tu possas me dar um carrinho. Estranho, né? O Levi simplesmente diz, eu quero. Essa é uma relação de intimidade que a gente precisa desenvolver com Deus. Deus, eu quero uma família restaurada. Deus, eu quero um casamento no nível que o Senhor quer. Deus, eu quero uma casa maior, melhor, espaçosa. Deus, eu quero viver em abundância. Gente, que medo foi esse que colocaram no nosso coração, que a gente não pode desejar viver bem? Tem toda uma cultura religiosa, né? Que o padre, o pastor, tem que ser coitadinho, tem que pedir por favor. Vamos fazer uma campanha agora para ajudar o irmão, como se a gente tivesse que realmente mostrar para todo mundo que a gente tem que viver apertado, tem que viver devendo, tem que viver pedindo. Não, gente, nós podemos avançar. Nós podemos, na nossa casa, dizer, Senhor, tua palavra diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, esqueci. Né? Deus, eu peço anjos do Senhor nos 4 cantos da minha casa. Senhor, eu vou dormir tranquilo, Senhor. Eu quero te pedir mesmo, envia anjos agora, Senhor. Agora? Você vai dar ordens para Deus? Não, gente. É filho, pede. Deus, Senhor, sabe quando você vai orar para Deus curar alguém? Aí no final da sua oração, aí você diz assim, se for da tua vontade, Senhor. Gente, parece que a gente não crê nem na oração que a gente faz. Eu tenho aprendido isso na minha jornada, irmãos. Eu não tenho nenhum problema de orar por alguém e essa pessoa não ser curado. Mas eu não me submeto mais a orar sem a fé de que ela será curada hoje. E eu tenho testemunhos na minha história. De que quando Deus quer, Ele faz. Ele só precisa de um filho ousado que pede, que não tem problema com isso. Agora, essa fé ela é trabalhada, tá certo? Essa fé ela é forjada num ambiente de anonimato. Ei, Deus está exercendo, mexendo com você para você exercer fé. Guarde isso no coração, meu irmão. O novo de Deus para a sua vida está sendo gerado num ambiente de anonimato. E só vive tudo que Deus tem para essa estação quem pratica o exercício da fé. Pela fé, Senhor, pela fé nós andaremos, pela fé nós conquistaremos, pela fé nós avançaremos. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse: a visão determina o teu destino. Toda visão, irmãos, precisa de velocidade, direção e destino. Guarde isso. Toda visão precisa de velocidade, ou seja, ritmo, direção e destino. Porque a visão é que te dá velocidade. Percebe alguém que não tem visão, ele simplesmente vai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que não flui, e não flui no trabalho, e não tem um curso novo, e não tem uma formação nova, e não tem um desafio novo. Gente, uma pessoa que não tem visão é lento. Uma pessoa que não tem visão, entra ano e sai ano, nada acontece na vida dele. Uma igreja sem visão, misericórdia, uma família sem visão, um líder sem visão, não tem velocidade. Não, irmãos, é no tempo do Senhor. O tempo dele concretizará independente de você.
Mas sabe uma das coisas mais lindas que eu aprendi? É que Deus conta comigo para ser cooperador. Isso é um termo bíblico. Ele nos quer cooperadores com Ele, na obra dEle, na missão dEle. Então a gente tem que agir, gente. Mostre-me uma igreja que está crescendo, avançando, e eu vou te mostrar um pastor que tem uma visão. Mostre-me uma igreja estagnada e eu vou te mostrar um líder, um pastor que perdeu a sua visão. É assim na empresa, é assim na família. A visão te dá velocidade. O profeta disse, Abacuque, corre com a visão. A visão te faz correr, a visão te faz caminhar. Preste atenção, a vista te faz caminhar, mas a visão te faz correr. A vida toda, a fé cristã é uma jornada, a fé cristã é uma caminhada, é isso mesmo. Mas os que confiam no Senhor, correm. Está lá em Isaías 40:31, correm. Eles voam alto. Gente, não me ensinaram isso. Era pecado voar. Era pecado querer, desejar, avançar, ser grande. Incomodava. Não, eu quero esse Deus que tem isso para mim também. Eu não quero avançar, eu não quero tomar a frente dele, mas eu tenho um pedido para ele, eu quero avançar, Senhor. Apenas guardo o meu coração para me manter humilde, apaixonado pela essência. Essência, gente. Sabe o que é essência para mim de igreja? É vida na vida. Eu me importo com vocês. Eu me importo, eu oro por vocês. Semanalmente eu oro por vocês. Semanalmente eu mando mensagens particulares para muitos de vocês. Porque isso é uma essência que está dentro de mim. Eu não quero números. Eu quero números acompanhados de qualidade. Você achou que eu ia fazer a dicotomia, né? A maioria dos que não gostam de avançar usa isso. O importante é a qualidade, né, pastor? Não é quantidade. Eu não acredito nessa frase. Eu acredito na quantidade, eu acredito na qualidade. Está lá na grande comissão, Mateus capítulo 28. Façam discípulos, qualidade. De todas as nações, quantidade. Vamos resolver isso entre nós aqui, como Casa Viva? Eu quero ver essa igreja crescendo. Por quê? Porque é possível. Porque tem muita gente que precisa conhecer a sua história. A sua história é linda, meu irmão. Deus tem falado coisas com você que tem gente que está doido para ouvir. Tem famílias que serão transformadas quando você abrir a sua casa, quando você abrir a sua história. E esse é um dos meus papéis como igreja, é te estimular, é te capacitar para que você se levante e diga assim, eu quero fazer a diferença na vida de pessoas. Vamos andar, mas vamos correr também, gente. Muitos chegarão a um lugar caminhando, mas muitos também chegarão correndo, voando. Não é por acaso que eu me tornei um corredor, né, gente? Não somente a velocidade, visão também te dá direção. Guarde isso, uma pessoa sem visão caminha sem direção. Uma pessoa sem direção, para ela, todo caminho vale. E ela usa uma frase muito legal, é porque apareceu uma oportunidade e não tem discernimento para separar o que é oportunidade e o que é distração. Velocidade é importante, irmãos, mas direção é mais ainda. Então guarde isso. Velocidade e direção. Porque não importa quão rápido você vai, se não sabe para onde você está indo. Velocidade é importante, mas direção é mais importante ainda. Então cuide de uma coisa. Uma pessoa que não tem visão sobre o seu futuro, invariavelmente vai voltar ao seu passado. Uma pessoa que não tem visão do seu futuro, invariavelmente vai começar a contar histórias saudosistas. Ah, porque antigamente era assim. Porque no meu tempo era assim. Aprenda as lições, mas não ande olhando para trás. Gente, Deus havia dado uma promessa ao povo de Israel. Eu vou te dar a terra prometida.
Eles estavam num deserto, gente, a terra prometida estava bem à frente. Estavam no futuro bem próximo. E com eles tinha uma visão que Deus deu para Moisés. Queremos avançar, mas alguns perto de Moisés diziam: eu quero voltar para o Egito. Meu Deus! Quando o medo do futuro te paralisa, tu quer voltar para aquilo que já era ruim do passado, porque você já se acostumou com o que é ruim. Só o desespero do novo. Porque quando nós não temos visão do futuro, somos tendenciosos a voltar para o passado. Naás não pediu o braço direito do povo. Não pediu a perna direita. Não pediu a orelha direita. Sabe por quê? Porque sem perna, sem braço, sem orelha, possivelmente eles ainda chegariam ao destino. Mas eles não poderiam chegar ao seu destino sem o seu olho direito. Pense nisso por um momento. O inimigo vai deixar você tranquilo se você decidir dar para ele a sua visão. Sem visão não há velocidade, sem visão não há direção, sem visão você não alcança as promessas de Deus para a sua vida. Você está entendendo que essa palavra te traz responsabilidade, não é? Não é para te trazer peso, não. Porque para mim a palavra de Deus é revelação, gente. Ela nos posiciona. E aqui é a terceira verdade. Toda visão precisa de uma posição. Se segura aí que vai esquentar. Uma visão de Deus sempre vai te movimentar. A visão de Deus sempre vai gerar paixão. Queridos, escreva essa definição, se é que não vai estar no slide. Visão é a habilidade de visitar o futuro e voltar logo ao presente e trabalhar por ele. Visão é a habilidade de visitar o futuro e você retorna para o presente e começa a trabalhar por eles. Há muitos de vocês, irmãos, que Deus trouxe para esse culto para que vocês possam ver. Muitas vezes nós precisamos voltar ao presente para a gente trabalhar pelo futuro. E é por isso que muitos não cumprem os seus sonhos, porque não sonham mais, não têm visão. Tantas vezes nós somos desestimulados. E eu quero te estimular nessa noite a ser um homem e uma mulher de posicionamento. Essa também é uma palavra da moda, mas vamos para a palavra, tá certo? A atitude, irmãos, é uma palavra que nos coloca para cima. A atitude nos faz desbravadores ou covardes. Eu sou um líder que gosto de dar desafios para as pessoas. Eu entendo que um bom líder delega. Um bom líder quer ver outros crescendo, sem ciúmes, sem competição. Deus sabe do meu coração. Já faz alguns anos que isso está dentro de mim. Eu amo ver as pessoas crescerem. Haverá um tempo, se é que você acha que eu prego melhor do que outros nessa igreja, não acho que é bem isso, e não estou usando de falsa humildade, mas eu não vejo a hora de Deus levantar outros pregadores, sim, melhores do que eu, sabe por quê? Porque é isso que é um líder ver alguém crescer, gente. Que cante melhor, que lidere melhor, porque um bom líder sempre se cercará de outros bons, de preferência melhores. Gente, atitude, posicionamento, move o teu casamento, move os teus negócios. Posicionamento dá um chute na preguiça e na procrastinação. 2 pecadinhos de estimação que a gente não se incomoda. Pelo menos na nossa cultura evangélica. Roubar e adulterar é um pecadão. Mas o abençoado que faz sempre amanhã. Não, amanhã a gente vai, amanhã a gente faz, amanhã a gente faz, amanhã a gente faz. Mas Deus te mandou fazer ontem. Deveria nos causar constrangimento da mesma forma.
Irmãos, atitude ou é nossa maior amiga ou é o nosso maior inimigo. Você precisa se posicionar. E eu quero te estimular a ter um posicionamento em Deus. Não tratando Deus como uma parte da sua vida. Gente, isso muda tudo. Mas Deus ser o centro e tudo da sua vida. Eu não sei quanto a você, mas eu passei muitos anos brigando para ter um tempo de devocional. E graças a Deus eu consegui. Diariamente eu oro, eu leio minha Bíblia, eu leio livros, faço devocional com os meus filhos. Mas por muito tempo eu achei que se eu cumprisse o meu devocional, estaria resolvido, estaria bem com Deus, bem com os outros cristãos e está tudo certo. Mas eu aprendi que não é isso, gente. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que a gente come algumas vezes durante o dia, que a gente bebe algumas vezes durante o dia. E se essa ilustração do que a gente come, do que a gente bebe, não mudar a nossa mentalidade para dizer que tudo que eu faço é para a glória de Deus, do que valerá ser um cristão, gente? Do que valerá ser um discípulo? Vamos nos posicionar, queridos. Deus está falando o tempo todo. Deus fala através do filho, do cônjuge. Deus fala através do não. Deus fala através do espera. Deus está falando. Você precisa se posicionar. Vamos perceber que a estratégia do inimigo de Deus, sabe qual é? É nos tornar infrutíferos. A estratégia do inimigo de Deus é fazer com que a gente não multiplique o que de Deus recebemos. O inimigo de Deus quer que a gente viva em um estilo de vida de pecado. Gente, o diabo tem a mesma estratégia com a igreja, com a família. Ele quer parar a obra de Deus. Muitos adiam, procrastinam. Por exemplo, o seu devocional. Enfraquecem sua busca a Deus, não acordam cedo para buscar a Deus, não pagam o preço porque está cercado por um inimigo. E o inimigo sempre vai fazer acordos com a gente. Por favor, não faça acordos com o inimigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. O diabo não mata mais discípulos de Jesus, sabia? O diabo não usa mais a estratégia de matar cristãos. Sabe por quê? Porque discípulo morto é discípulo Marte. E você sabe que na história da igreja, todas as vezes que mataram cristãos, eles se multiplicaram, né? Então, não adianta matar a verdade, porque ela vai se multiplicar. Sabe qual é a estratégia do diabo? Neutralizar a tua eficácia. A estratégia do diabo é dizer assim, é tão lindo que Deus falou comigo hoje. Não fala nada para ninguém, não. Tá ótimo. Como você pode saber tantas boas notícias e não compartilhar com alguém? Como pode isso, gente? Se você não tem compartilhado com pessoas o que Deus tem falado com você, visão espiritual, o inimigo de Deus está te atingindo. Por quê? Porque ele está vindo com uma conversa de, mas eu tenho vergonha. Não, mas o que vão pensar de mim? E tudo isso são desculpas. Tudo isso são, de fato, realidades que mexem com o nosso emocional. Mas não é real, gente. O diabo não quer ver você fluindo. O diabo quer que a gente viva uma vida sem graça, gente. Porque se a gente viver uma vida cristã sem graça, está tudo bem para ele. Um discípulo vivo sem frutos é a maior propaganda do diabo. Vou repetir. Um discípulo vivo sem frutos é a maior propaganda do diabo. Se fosse você, eu recuperaria aquela pregação que o pastor Sami ministrou aqui na nossa igreja. Dia 2 de novembro, mês passado. Vá lá no YouTube da Casa Viva e ouça essa palavra. Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos?
Vamos mudar a realidade, irmãos, tomando uma posição, uma atitude. Tem lugares que você deveria ter saído já. Tem alianças que você já deveria ter quebrado. Aí você diz, mas eu não escuto, Deus não tem respondido as minhas orações. Deus não faz associação com pecado. Você sabe disso. Tome uma decisão, saindo de um discípulo fraco para um discípulo radicalmente apaixonado por Jesus, que não vive por sobrevivência, mas que vive por posicionamento. Vou repetir, que não vive por sobrevivência, mas que vive por posicionamento. Como é que está o seu casamento? Está indo, estamos nos aguentando. Isso é casamento de sobrevivência. Um casamento posicionado é cheio de perdão, de transparência, de tolerância, de amor, de respeito, de investimento. É osso duro de roer mesmo, mas tem que se posicionar. Como é que está a sua vida espiritual? Estou indo, vou na igreja de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu dou o dízimo, de vez em quando. Meu querido, resolva isso na sua vida. Seja um discípulo 3D. Sabe qual é o discípulo 3D? Devocional, doação e discipulado. Resolva isso na sua vida. Você não pode andar nesse mundo dominado pelo diabo que cegou o entendimento das pessoas. Está lá, 2 Coríntios 4:4. Ele cegou o entendimento das pessoas para que eles não percebam. Ei, você não pode passar nenhum dia sem se alimentar da palavra de Deus. Você vai ser vencido. As tentações que vão bater nos teus olhos, que vão bater na tua casa, nas propostas de trabalho, elas podem te detonar. Resolva o seu devocional. Segundo, seja uma pessoa que doa seu tempo, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sim, tudo. Doe a sua casa, doe o seu café. Doe a sua vida, os seus ouvidos, o seu abraço. Resolva isso na sua vida. Seja um discípulo 3D, devocional, doação. Eu me entrego, eu sirvo, eu cuido, eu me importo. Você não pode passar nenhum dia sem se importar com alguém. Ligar, cuidar, orar, convidar. Por favor, igreja. Terceiro, discipulado. Sabe por quê? Porque até a gente ser parecido com Jesus, nós vamos precisar de ajuda, ou não? Claro que vamos precisar. E eu, Orlando, jamais, Deus sabe do meu coração. E quantas discussões eu já tive com pessoas, porque eu não quero ser alguém melhor do que vocês. Eu quero ter humildade para ouvir. Eu quero pedir perdão quando eu errar. Eu quero reconhecer as minhas fraquezas, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de orientação. Eu tenho dúvidas, eu tenho vontade de desistir. Eu tenho desânimo, como todos vocês. Por isso nós precisamos de discipulado. Sabe o que eu tenho dito para os homens que eu tenho discipulado? Não tome decisões importantes até você ter convicção, ter confirmação e ter um conselho. Repito, ter convicção da parte de Deus. Se Deus não está falando, por favor, não haja. Segundo, confirma. Deus me mandou sair do Mato Grosso para Fortaleza. Deus falou comigo. Eu disse, Deus, eu estou com medo. Me confirma. Fala de outras formas, através de outras maneiras, através de outras pessoas. Deus fez isso graciosamente, gente. Pessoas me ligaram, dizendo assim, Deus está dizendo vai. Quando eu tive medo sobre a área financeira, Deus usou outra pessoa e Deus diz, não se preocupe com nada, não vai te faltar nada e no tempo certo vai ser abundante. Meu Deus. Aí eu tive que ouvir um conselho. Eu elegi 2 pastores amigos que exercem influência na minha vida. Eu disse, eu preciso da sua oração, da sua bênção, né?
já tendo o pastor Tilica e o pastor Euclides como sendo parte da minha vida. Não, isso é discipulado, gente. Isso é uma cultura de discipulado. Em nome de Jesus, gente. Escreva isso. Esse pequeno é lindo, né? Ele é líder, esse menino é líder. Ele chega, o ambiente muda. A sobrevivência, irmãos, é a maior inimiga da vitória. Eu acho que você devia guardar essa frase. A sobrevivência é a maior inimiga da vitória. Seu casamento está só sobrevivendo. Sua empresa está só sobrevivendo. Tua vida com Deus está só indo. Quando o diabo nos tira a visão, queridos, nós perdemos o nosso propósito. Agora você está entendendo. Preste atenção. Alguns aqui não têm conseguido definir seu propósito de vida, sabe por quê? Porque não tem visão espiritual. Não tem visão de Deus. Quando eu tenho visão, facilita encontrar o meu propósito. Porque eu não fui chamado para sobreviver, irmãos. Eu fui chamado para vencer. Só um amém, gente? Gente, está na Bíblia. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores. A sua família já é vencedora. Pastor, mas o negócio está aqui, está caindo. Tá? O negócio está sendo... É um processo, faz parte do processo. Não se entrega, não. Porque Deus já declarou poder, graça, restauração sobre a sua casa. Deus é a pessoa mais interessada no seu casamento, não esqueça disso. Mais interessada em resgatar o seu filho, não esqueça disso. A sua atitude é que muda. Ou ela é sua amiga ou ela é sua inimiga. Seja um cristão posicionado. Quarto, toda visão traz consigo provisão. Gente, isso aqui daria uma outra ministração. Onde há visão, há provisão. Há muitas coisas que podem faltar na sua família, que podem faltar no seu ministério, na sua empresa, mas não pode faltar visão, tá? Você sabia que um dos conselhos de um homem de visão que eu recebi antes de iniciar a Casa Viva, que eu guardo assim debaixo de 7 chaves, ele disse o seguinte: não espere nada nos primeiros 2 anos. Não espere resultado algum nos primeiros 2 anos da Casa Viva. É tempo de chorar, é tempo de cuidar, é tempo de trazer para a mesa, é tempo de ser humilhado, é tempo de ter paciência. Não vai te faltar nada. Mas não espere nada nos primeiros 2 anos. Gente, é alguém que tem visão. Porque do jeito que o mundo está hoje, tudo tão acelerado, né? A gente vai fazer uma imersão, a gente vai fazer uma conferência, e aí a empresa pagou para você ir para São Paulo, passar 3 dias imergido numa conferência que vai mudar a tua vida. Conferência não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é posicionamento. Se você não colocar em prática tudo que você aprendeu no final de semana, foi uma experiência legal. E se a gente contabilizar, parece que a gente mais perdeu do que ganhou. Porque teve tempo, teve que deixar filho com alguém, teve investimento financeiro. Cara, coloque em prática o que você está ouvindo. Deus trouxe você aqui porque Ele quer trabalhar a sua visão. E trabalhando a sua visão, Ele vai mexer com a sua fé, Ele vai mexer com o seu posicionamento, Ele vai mexer com a sua provisão, Ele vai mexer com o seu destino. Irmãos, eu estou tão empolgado com o que Deus vai fazer na nossa igreja, porque Deus já está fazendo na minha vida. Nós estamos há dias, vocês não têm ideia, eu estou contando os dias que a gente vai fazer 2 anos de Casa Viva. Eu recebi promessas claras da parte de Deus que até 2 anos algumas coisas aconteceriam. Deixa eu dizer para você, em outubro aconteceu um grande milagre na minha vida. Eu não vou contar agora, mas eu vou contar. Porque falta 1% para se concretizar.
Sabe por quê? Porque eu não só descansei, acreditei, proferi, teve momentos que eu chorei, que eu desanimei, que eu disse, meu Deus, por mais quanto tempo, meu Deus, por mais quanto tempo. Gente, Deus tem palavras específicas para nós. Você quer recuperar a sua visão? Tem alguém aqui que reconhece que a sua visão está afetada? Ou que talvez o inimigo já roubou o teu olho direito? Lembra de Gênesis 12? Deus dá uma promessa a Abraão. E diz que ele seria o quê? Pai de uma multidão. Uma promessa incrível, né, gente? Sabe o que Abraão fez? Deixou tudo, gente. Obedeceu. E saiu com toda a sua família. Posso dizer uma coisa do fundo do meu coração? Você sabe quando é que você vai começar a atingir a visão de Deus para a sua vida? Quando você deixar algumas geografias que você já deveria ter deixado. Quando você quebrar alguns ídolos que você já deveria ter quebrado. Quando você abrir mão de maus hábitos que você sabe que é destrutivo. Deus chamou Abraão para uma promessa e não falou para ele onde seria, quando seria. Deus só falou o tamanho da bênção. Isso é visão, gente. Eu tenho uma visão que a nossa igreja será grande, mas eu não sei bem se é grande em quantidade, se é mais em influência. Eu realmente já não estou tão preocupado com isso, embora eu deseje as duas coisas. Mas eu tenho certeza, gente, que a nossa igreja não só já começou a mudar histórias. E repito, a nossa igreja significa que você faz parte dela. Não é minha igreja, tá? Vocês não vão me ouvir falar isso. A minha igreja, porque a igreja não é minha. É um privilégio que Deus me dá hoje pastorear a Casa Viva. Mas ela viverá até Jesus voltar, gente. E eu estou fazendo parte dessa plantação. Abraão deixou tudo por obediência, porque tem promessas para que Deus libere na sua vida. Primeiro você tem que sair. Porém, em Gênesis 15, já havia passado 10 anos de Gênesis 12, Abraão ainda não teve filho. Acompanha comigo. Esse é o testemunho final dessa palavra. Nesse momento, Abraão entra em crise. Ei, o pai da fé tem uma crise de fé. Porque havia passado 10 anos e ainda não havia recebido a promessa. E nesse momento, Abraão estava pronto para jogar a toalha. Pronto para se render, e Deus entra em cena. E a forma que Deus lhe dá ânimo, lhe dá uma dose de fé, sabe o que é? É tirá-lo da sua tenda, levá-lo para fora e diz: contem as estrelas, eu tenho uma visão para você, Abraão. Oh, queridos, você precisa alimentar sua visão que os seus filhos serão todos restaurados por Jesus. E declarar isso. E falar com empolgação. É questão de tempo, está marcado o horário dele para se render, para resgatar. Deus vai mudar a história da minha empresa. Deus vai mudar a história do meu amigo. Deus vai fazer isso. Sabe o que é que Deus dá para Abraão? Uma visão. O que Deus deu para Abraão foi uma visão. Gênesis 12, Deus deu uma promessa. Gênesis 15, Deus deu a ele uma visão. Em Gênesis 12, Abraão ouviu e obedeceu. Em Gênesis 15, Abraão viu e creu. Importante isso. Em Gênesis 12, ele ouviu e obedeceu. Gênesis 12, Deus foi pastor. Em Gênesis 15, Abraão viu e creu. Aqui Deus foi visionário. Muitos de nós temos escutado promessa. Muitos de nós já temos obedecido, e eu preciso dizer para você, vai se cumprir, tá? Segura firme. Vai se cumprir na sua família, meu irmão. Vai se cumprir na sua família.
Muitos de vocês chegaram nesse culto aqui e estão em Gênesis 15. Mas muitos de vocês talvez estejam na estação de Gênesis 12. Alguns, Deus está pedindo, obedece, me escuta, queima esses altares, rompe com isso, eu preciso ter o seu coração antes de te dar a minha visão. O que Deus faz com Abraão, gente? O que Deus fez com Abraão, Ele vai fazer com você. Ele vai tirar você da sua crise. E hoje Ele chama você para contar as estrelas. Sabe o que é isso? Vai ser mais do que você pediu ou imaginou. Você acha que a casa que você está pedindo para Deus é demais? Não, vai ser muito mais. Pode pedir, tá? Deus, eu só queria um carrinho. Não, peça um carrinho não. Peça um carro bom mesmo, por favor. Não, eu só quero um carrinho para andar. Para com essas orações pequenas. Não, Deus, eu quero um carro massa, eu quero uma família massa, eu quero filhos extraordinários. Todo tempo eu falo isso para os meus filhos. Meus filhos são obedientes, só Deus sabe o que eu passo. Meus filhos são obedientes, meus filhos são extraordinários. Você nunca vai me ver falando uma palavra sobre o pecado, o que falta na vida dos meus filhos. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas quando a gente estava disciplinando os nossos filhos para gostar de salada, a minha esposa me ensinou uma estratégia fenomenal. Amor, a estratégia é: come tomate falando bem do tomate. Que tomate saboroso. Porque a atmosfera da mesa tem que ser falar bem daquilo que para eles é mal, é ruim. Nossa, que brócolis gostoso. Aí eu tive que passar por aquela fase do desconforto, né? Será que eu estou mentindo? Eu estou forçando? E graças a Deus eu já gosto de salada. Aí toda vida que chega uma coisa na mesa e eles dizem: o que é isso? Eu disse, é uma delícia. Rapaz, isso eu tenho. É feito pela mamãe? Cara, comida de mãe não tem melhor. Fala bem, sabe o que é isso? É alguém que vive numa atmosfera profética. Você nunca vai cumprir e desfrutar das promessas de Deus olhando para trás, tá? Deus está falando, gente. Ouça, rompa, porque Ele tem estrelas para você contar. Pastor, mas a crise está braba. Deixa eu te dar uma palavra. Crises geram em nós autoridade para você liberar sobre alguém aquilo que Deus está gerando em você. Vou repetir. Crises gera em nós autoridade para você liberar sobre alguém aquilo que Deus está gerando em você. Alguém marcado pode marcar alguém. Alguém liberto pode libertar alguém. Alguém curado pode curar alguém. Alguém que foi liderado pode liderar alguém. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, nos seus momentos de crise, meu irmão, na verdade, a gente está sendo capacitado por Deus para que quando vier um momento de maior exposição da sua vida, você não se perca. Porque você já lutou com ursos e leões. Não é um gigante que vai tirar a tua alegria. Eu sei o que Deus fez no passado, é o mesmo Deus que faz no presente e é o Deus que vai fazer amanhã. Está com medo do amanhã por quê? É nessa jornada que Ele vai forjar a tua fé. Sua fé está sendo gerada, forjada. Vamos terminar? Quem se move por uma visão sobrenatural não se move por uma previsão natural. Sua vida é muito previsível. Você faz cálculo demais. No sobrenatural, algumas coisas não faz sentido. Se renda a isso. Uma visão clara que Deus tem para você. Precisa de fé. Captaram? Precisa de posicionamento. Precisa de destino. Você precisa viver a visão que Deus tem para você, porque a visão de Deus vai te dar provisão.
Irmãos, Deus me deu uma visão de ter uma casa viva, cativante em células. E por causa dessa visão, a nossa missão nos leva a uma posição. Acompanha comigo, que nós estamos pregando de forma prática. Ai, pastor, uma casa viva, que lindo. Vai ser que cor? Não é sobre cor, abençoado. Ai, casa viva. Ai, casa viva, gente. Uma igreja avivada, uma igreja que você sente a presença de Deus, que você ama a presença de Deus, onde a gente ama estar junto para buscar a Deus. É uma igreja cativante porque a gente não perde ninguém que Deus nos dá. É uma igreja em células porque a gente acredita que igreja é manhã, tarde e noite, de segunda a segunda. Não é sobre um culto no domingo. E por causa dessa visão, nós temos então um propósito. E o propósito é o nosso posicionamento da visão. Então, qual é a nossa missão? Viver em Cristo. Agora não é só ter uma casa viva, agora é viver em Cristo. Agora não é só ter uma igreja cativante, agora é cativar quem? As pessoas. Não é ter uma igreja em células, é fazer discípulos. Por isso nós precisamos ser, em nossa essência, alguns valores que vocês vão ter que me ouvir por alguns domingos. Coloca aí. Não era isso não, mas deixa quieto. Volta aí. Os valores, foi o que fez o slide, então a culpa é minha. Discípulos vivos, discípulos cativantes, discípulos generosos, discípulos simples, discípulos saudáveis, discípulos capacitadores, discípulos missionários, discípulos multiplicadores, discípulos influenciadores, discípulos evangelistas, discípulos engajadores. Essa é a visão que Deus me deu. Como assim, pastor, uma igreja saudável? Uma igreja saudável que quando a fé não resolver, a terapia vai resolver. E quando a terapia não te ajudar, a medicação vai te ajudar. Misericórdia, pastor. Eu acredito no pastor, no psicólogo e no psiquiatra. Isso. A gente precisa mesmo, gente. Como é uma igreja multiplicadora? Uma igreja que cresce pelas casas, que cresce pelas cidades, que cresce pelo estado. Gente, nós temos uma semente lá no Maracanaú. Lá no Maracanaú, né? Como se fosse aqui no Maracanaú, né? É uma região metropolitana, certo? Mas a gente também já chegou em Salitre. Vocês estão percebendo o movimento de Deus? E que esse pastor aqui, por enquanto é ele, não sei até quando, viaja pelo Brasil para ajudar líderes e pastores. Você está entendendo que nós já somos uma igreja que impacta o Brasil? É bem pequenininho, mas está funcionando. Isso vai crescer. E eu tenho um desafio para você. Pode soltar aí. Primeiro, abrace a visão. Abrace a visão. Porque se você entender que a visão da Casa Viva é de Deus para ela, você não vai ficar assim, porque é a visão do Orlando. Não é a visão do Orlando, é a visão de Deus, porque eu sei como Ele me deu. Certo? Foi numa experiência sobrenatural. Não foi assim, deixa eu ler aqui alguns livros e ver qual é a mais legal. Não foi sobre isso. Se fosse, seria mais fácil. Abraça a visão, próximo. Pertença a isso. Não seja um frequentador da Casa Viva. Seja alguém que pertence a essa igreja. Próximo. Sirva nessa igreja. A visão da igreja. Que é a visão de Deus para essa igreja. Próximo. Ore por isso. Ore mesmo. Ore por cada estação que a gente vive como igreja. Quinto, invista. Sim, invista seu tempo, seus recursos. Invista mesmo a sua casa, seus dons, seus talentos, seu carro, suas finanças. Invista nesse reino. E proteja. Proteja a unidade do corpo de Cristo, porque a nossa guerra, gente, não é humana, ela é espiritual. Não é sobre é legal ou não é legal. Não é sobre agenda, é sobre, de fato, o que Deus tem para nós.
E por último, para a gente já encaminhar um pedido de oração, que eu já consigo ver pelos olhos da fé. Mas eu gostaria, a partir de hoje, de tornar todos vocês participantes de algo que o meu coração tem desejado. E eu acredito que, no fundo, alguns corações aqui também têm desejado. Que a gente tenha o nosso espaço para ser a nossa igreja, para ser a nossa casa em 2025. Amém, gente? A gente vai ter que gerar isso no mundo espiritual. Talvez a cada semana eu vou dar mais detalhes do que realmente... Mas assim, eu preciso de olhos espirituais para enxergar o local, certo? Mas como é... Eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu também não sei. Eu achei que seria, essa semana a gente estava olhando um local, achei que seria, mas a resposta chegou assim muito na lata, não. Esse lugar aqui não recebe igreja. Eu disse, vixe, tá bom. Não dá nem para conversar. Não vou entrar nem no mérito, mas se você é corretor, conhece alguém que... Eu preciso de um corretor com um olhar espiritual e que ame fazer isso, porque nós vamos olhar, nós vamos passar pelos lugares, aí você vai ver assim, aluga-se, achei interessante, tira uma foto e manda lá no grupo mesmo da igreja. Vamos se envolver com isso. Ixi, pastor, tem nada a ver. Ixi, aí vai ser essa bagunça mesmo no começo, mas Deus vai fazer acontecer. Mas, gente, nós precisamos do nosso espaço, amém? Eu estou doido para dar um curso da Escola do Discípulo ao vivo. Eu estou inquieto demais com essas aulas online, que vocês não ligam as câmeras, fico doidinho. Meu Deus, me dá paciência, Jesus. Aí o pastor só vai dar aula presencial agora. Assim, eu preciso de um espaço, gente. Meu escritório é no São Luís. Sabe aquela frase, me acostumei com você? Sou eu. Me acostumei com São Luís. Eu sou literalmente o subtítulo deles. Meu escritório é lá. Obrigado, Jesus. Mas está na hora de ter um escritório para o pastor, gente. Está na hora de a gente ter um lugar para ensaiar. Como é que a banda ensaia se não tem nem lugar para ensaiar? Como é que a gente vai se preparar, vai fazer a noite do fluir? Tem que estar incomodando o Luciana Carol. Né? O Guilherme e a Alana, incomodando não, isso é uma forma de expressão, eles são sempre generosos, isso é maravilhoso. Você pode se juntar a nós, mas a gente tem que pedir no mundo espiritual uma igreja top, linda, grande, uma igreja com salas, o melhor para as crianças, salas para a escola do discípulo, um auditório lindo. Quantas pessoas, pastor? 1000 pessoas, que é a visão que Deus me deu. Mas, pastor, pode começar com 300? Pode. Aí daqui a 2 anos a gente muda de novo, não tem problema não. Pode começar a partir de quando, pastor? A partir de 200, 300 já dá certo, bora. Mas é isso, gente. Bem localizado, com estacionamento. Eu estou pedindo tudo isso para Deus. Com ar-condicionado, aleluia. Com a cantina, com uma livraria para eu indicar os livros para vocês lerem e comprar. Enfim, um lugar com um café, isso, para tomar café. Vamos tomar o café de manhã. Isso, lá na igreja tem um café. A gente vai ter gente lá trabalhando, cuidando da cantina, fazendo café de manhã, de tarde, de noite. O dia todo. Meu Deus, estou sonhando com isso, gente. Vocês estão comigo? Feche seus olhos. Só para eu sair feliz, vocês estão comigo? Pronto, é porque eu só ouvi 3 amém aí. Você nessa noite foi ministrado pela palavra de Deus. E como eu sempre faço, eu acredito em posicionamentos. Algo dessa palavra impactou a sua vida, fica de pé. Estenda as suas mãos, como quem vai receber. Pai, eu quero te pedir que o Senhor derrame nas mãos, no coração dos teus filhos uma nova porção, céus abertos, visão para ver os céus abertos. Eu não quero só crer nisso, eu quero ver isso, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê dons de visão aqui para a nossa igreja. Revelação. Não é revelamento, Jesus, é revelação.
Eu quero te pedir que o Senhor dê visão espiritual para os pais, para os seus filhos. Quero te pedir que o Senhor dê visão aos maridos para enxergar a sua esposa. Quero te pedir que o Senhor dê visão às mães para enxergar os seus filhos. Visão às esposas para enxergar os seus maridos. Visão aos solteiros para enxergar o seu noivo, o seu marido. Ou a sua noiva, a sua esposa. Quero te pedir que o Senhor nos dê visão para as empresas onde nós trabalhamos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos dê visão para as nossas células. Deus, eu quero te pedir que essa visão seja espiritual, extraordinária, poderosa. Deus, me dá visão para o ambiente da minha assessoria onde eu corro. Me dá visão, Deus, do ambiente musical onde eu estou envolvido. Me dá visão, Senhor, daquele grupo da academia, qualquer lugar que eu esteja. Dá-me visão espiritual. Em especial, eu quero pedir agora que você coloque as mãos nos seus olhos. Pai, esse é um ato profético. Recupera a visão dos teus filhos. Recupera a visão dos teus filhos. Pai, se o olho direito dos teus filhos foi arrancado, devolve agora, no nome de Jesus. É interesse teu, Pai, nos dar um coração rendido a Ti e olhos que veem pela fé. Dá-nos olhos espirituais, olhos resgatados, lubrificados pelo colírio do eterno. Em nome de Jesus, dá-nos uma visão espiritual das nossas relações, Pai. Não nos deixa recuar, não nos deixa nos confundir, não nos deixa desistir. Não, Senhor, dá-nos alegria com aquilo que a gente vê. A gente vê uma casa viva, crescente em avivamento, crescente em relacionamento, crescente em evangelismo, crescente em ganhar muitas pessoas para Jesus. Pai, nós declaramos: eis-nos aqui, usa-nos e envia-nos. Nós somos uma igreja que nasceu diante dessa estatística que eu falei no começo, Deus. Enquanto igrejas estavam fechando, pastores desistindo, o Senhor estava levantando uma igreja, o Senhor estava levantando um pastor, uma pastora, líderes em nome de Jesus. Multiplica os líderes dessa igreja, multiplica as células dessa igreja, multiplica o amor no coração dos irmãos, pela missão, uns pelos outros. Recupera a visão espiritual na família dos teus filhos. Pai, as doenças que tem nessas casas, Deus, as guerras, os conflitos, dá visão espiritual, Senhor, e dá-nos posicionamentos para declarar, para viver pela fé, para declarar vida, saúde. Sim, Pai, continuaremos a passar por nossas lutas, crises, mas nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, e nós nos posicionamos em Ti, Pai, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Eu pergunto nessa noite: há alguém que, sabendo que Jesus te viu hoje aqui, Jesus disse em João 17 que ele orava por aqueles que iriam crer nele. Eu pergunto nessa noite: há alguém que decide nessa noite ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Talvez a sua condição nessa noite é de reconciliação. Você quer se reconciliar com Jesus? Alguém nessa noite, levante a sua mão. Amém, Luiz? Chega aqui, Luiz. Há mais alguém? Vem, Luciano, fica aqui com ele. Pode ficar aqui do meu lado. Mais alguém nessa noite? Quer se reconciliar com Jesus? Diz assim: eu refaço minha aliança. Eu perdi a visão do sobrenatural. Eu quero recomeçar a minha vida cristã com Jesus. Os meus olhos estão sendo abertos nessa noite, pastor. Sim, a palavra de Deus tem esse poder. Se o Deus desse século cegou o entendimento, a Bíblia diz, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus, Jesus é a luz do mundo. Ele faz brilhar. O Espírito Santo traz revelação e confirma no nosso coração. Última vez eu pergunto a alguém que quer entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador ou se reconciliar nessa noite? Se não, estenda suas mãos aqui sobre o Luiz. Pai, nós recebemos esse homem. Ele é tão amado por Ti, Senhor.
e ele está nessa noite aqui para não mais olhar para trás. O Senhor vai dar a ele uma nova visão, uma nova família, um novo posicionamento. O Senhor vai dar a ele fé, caráter. Espírito Santo entra na vida dele e faz desse homem um homem cheio, cheio, cheio da graça, do perdão, das misericórdias do Senhor. Que haja sobre ti, homem de Deus, um novo recomeço em Cristo. E tudo que você falar, tocar, viver, será para a glória de Deus. Vai viver como príncipe. Vai viver como um filho amado. Como um escolhido no ventre da sua mãe. Seja recebido e abençoado por esta igreja, pela palavra de Jesus e pelo amor de Cristo que há nesse lugar. Pai, leva-nos em paz para casa. Obrigado por esse culto tão extraordinário. Obrigado pelos alunos que se formaram hoje e que o Senhor dê a eles, Pai, uma vida cheia de propósito. Deus, tudo está se conectando. A visão espiritual se conectando ao propósito de vida dos meus irmãos. Leva-nos adiante. Nos dá poder, nos dá graça. Leva-nos em paz para casa, em nome de Jesus. Amém.